Olá, eu sou Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história de uma mãe que trabalhava como CLT e resolveu seguir o seu sonho para empreender e ter mais liberdade para cuidar de si e da sua família. A convidada de hoje é mãe de 2 meninos, é fisioterapeuta e, antes de empreender, ela estava na CLT por 15 anos. Eu já a conhecia, sobre as alternativas naturais, que a gente tem esse assunto em comum, mas a maternidade aproximou a gente ainda mais. Então vamos conhecer essa convidada tão especial? Seja bem-vinda, Luciane. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite por estar participando desse projeto lindo que está nascendo, Sai da Mente. Então, eu que tenho que agradecer realmente por estar aqui presente. Imagina, e a gente teve sempre esse assunto em comum, sobre essas alternativas naturais, sobre a microfisioterapia, que depois você vai contar um pouco mais para nós o que é. Sim. E o que aproximou a gente foi que o meu filho teve um pouco de dificuldade na adaptação após pandemia na escola. E o João, filho da Lu, ele acolheu, meu filho, e quando eu fui descobrir quem que era a mãe, eis aqui a Lu de novo na minha vida, né, Lu? Verdade. Eles são grandes amigos, o Gustavo e o João. O João é uma criança bastante extrovertida, que recebe muito bem. E o Gustavo, desde primeiro, foi uma empatia muito boa. E engraçado, Ana, que eu lembro direitinho de você falando, que ficou muito feliz ao descobrir, que quem estava acolhendo o Gustavo era o João. Então, esse processo é tudo muito lindo. E agora eles estão super bem, graças a Deus, super engajadinhos. Não, pois é, eu acho que é uma sintonia e tanto, tanto dos meninos quanto nossa, Sim, sim. Dos nossos assuntos em comum. São mães que se constroem. É verdade. Me conta um pouquinho dessa transição de carreira. Como que foi? O que te despertou para empreender? Ana, eu trabalhei na Unimed, em Franca, por 15 anos. Era um trabalho que eu era muito feliz. Já fazia 11 anos que eu estava à frente da reabilitação pulmonar. E realmente era um trabalho que me engrandecia. Só que a microfisioterapia foi um chamado. Eu conheci a microfisioterapia, eu já estava formada há muitos anos e eu precisei da técnica. E a minha psicóloga que me indicou. Quando eu fui conhecer, foi um processo de quebra de muitas crenças internas, até eu decidir fazer o curso. Então, após a realização do curso, eu vi que eu já não tinha o mesmo olhar sobre promoção de saúde, sobre como eu poderia ser um instrumento diferente de cura para os meus pacientes. E isso foi ficando mais forte a cada dia. Então, no início, eu conciliei o atendimento da micro com o meu trabalho na Unimed. Só que isso foi crescendo. E eu percebi que quanto mais eu crescia profissionalmente, o tempo que eu me dedicava à maternidade estava ficando reduzido. Então, eu estava com um tempo de qualidade muito escasso com os meninos. E não era meu sonho. Eu lembro que um dia, eu olhando no Instagram, eu vi uma frase que falava que o que é importante realmente para você? Tenha sabedoria para você caber realmente dentro dessa resposta. Aquilo mudou meu olhar e me fez realmente perceber que eu não estava seguindo um caminho do qual eu acreditava. Eu não estava sendo mais justa nem comigo, e nem prestando um serviço que eu achava que estava coerente com aquilo que eu acreditava. Então, eu decidi sair da Unimed e empreender. E é engraçado que até você me convidar e falar sobre empreendedorismo, eu não me via tão empreendedora, Eu me vi uma pessoa que tinha aberto mão da CLT para investir no meu próprio sonho, para acreditar no meu propósito. Como autônoma, Como autônoma. Exatamente. Essa palavra do empreendedorismo, ela dá um engajamento, sabe? É você se engrandecer nisso. Te empodera, Te empodera, realmente. E como aconteceu, Você falou sobre o processo de transição. Meu marido é super parceiro, o Eduardo, ele é um super pai. E ele realmente estava fazendo tudo com os meninos que eram divididos entre nós dois. Tipo, pôr para dormir, dar jantar. E eu não estava sentindo bem. Não por sobrecarregar o Eduardo, mas por não estar presente. Então, eu estava perdendo tempo de qualidade. Foi onde eu decidi que era o momento de eu acreditar no meu propósito.
foi muito desafiador, porque eu vim de uma família com muitas crenças a respeito de ser CLT, ser concursados. Então, quando eu decidi que realmente era o momento de dar essa guinada na minha carreira, foi bem desafiador, mas eu não me arrependo um dia. Tem muita gente que vem com essa crença, principalmente da família, né? A família faz isso com a gente para proteger a gente, né? Exatamente. E aí a questão da segurança, mas eu falo que a liberdade do empreender, ela é maior que qualquer segurança, porque afinal de contas, que segurança que você tem, por exemplo, trabalhando para uma outra pessoa, diferente de que você trabalha para você. Mas eu quero puxar um assunto que você falou que muita gente pensa dessa mesma forma, a questão de ser autônoma. Muita gente faz essa transição, começa a sua profissão, né, por conta própria, se intitula de autônoma, mas não se enxerga como empreendedora. Sim. E sim, né? Quando eu te convidei, você, para mim, é uma empreendedora. E é uma mãe empreendedora. E aproveitando esse assunto, como é que você faz para conciliar todos esses papéis de mãe, empreendedora, dona de casa, esposa e mulher? Porque eu sei também que você, assim como eu, adora fazer cursos, tá evoluindo sempre, participando de eventos. Como você dá conta de tudo isso? Ô, Ana, é o que eu te falei, né? Do desafio, né? Que nós conversamos antes. Desafio. É um desafio muito grande, né? E é difícil, não vou falar que é fácil, não vou romantizar tudo isso, trazendo uma ideia de que é fácil. Não é. Existe culpa, existe cobranças. E ontem minha mãe me fez uma pergunta que ela falou assim, o que você acha que você errou com as crianças ou alguma coisa nesse sentido? Que ela estava também assistindo um podcast. Aí eu falei, mãe, se a gente for olhar para todas as questões, para todas as vezes que eu acho que eu errei, eu vou carregar muita culpa. E eu trazia uma frase que eu falava assim, nasce um bebê, sai um bebê, entra uma culpa. A mãe sempre se sente culpada. E eu acho que é um peso muito grande, é uma carga muito pesada. Então, como que é, né? Olhar para tudo isso e olhar para si ao mesmo tempo. Ana, o que eu falo sempre no meu consultório para as mulheres, nós temos que estar sempre alinhadas com a nossa essência. O que é a Luciane antes dela ser mãe? Antes dela ser a esposa, antes dela ser a filha, antes dela ser a amiga. O que é a Luciane? Quem é ela? Entendeu? O que eu gosto, o que é importante para mim. E é engraçado que quando eu coloco isso para as mães que eu atendo, eu falo assim, você tem que estar bem, você tem que estar feliz, realizada. Aí ela fala assim, realmente, eu tenho que estar feliz para que eu possa fazer meu filho feliz, para que eu possa fazer meu marido feliz. Eu falo, não, primeiro você tem que estar feliz para você. Então, eu não posso esquecer que, claro, que para eu ser uma mãe melhor, eu tenho que estar bem comigo. Com certeza. Para eu ser uma esposa melhor, eu tenho que estar bem comigo. Mas eu tenho que me ver como a peça principal. Eu sou a peça-chave. Então, assim, quando eu penso, tá naquele vucu-vucu todo, eu procuro hoje meditar, respirar, trazer-me para o centro, evitar as cobranças. Eu sou um padrão rígida, então eu sou extremamente exigente, eu me cobro muito, eu tenho muito do perfeccionismo, que eu estou trabalhando. Então, entendeu? Somos duas. Depois Exatamente. Você me conta como é que vai fazer, porque eu estou precisando aprender isso também. Então, assim, são muitos anos de terapia. Hoje eu não estou fazendo terapia, mas a terapia foi uma auxiliar, assim, foi uma coadjuvante na minha história, né? Muito grande. Na verdade, eu falo que se não fosse terapia, talvez eu não tivesse nem na micro. Né? Então, ela não foi uma coadjuvante. Na verdade, ela foi uma peça muito grande, assim, na minha vida, no meu palco, né? Estar junto com a terapia foi alinhando tudo isso. Mas, o que eu sempre coloco? Que quando eu exijo tanto do outro, das situações, é porque antes eu já estou sendo uma carrasca comigo. E isso não é positivo. E isso não é legal. Eu preciso me enxergar. Eu preciso me ver como a peça essencial da minha vida, para que eu consiga também conciliar, para dar o melhor para as minhas crianças. E para mim também não ficar exigindo tanto deles. Eles são crianças, e eles serão crianças somente uma vez. Eu tenho 12 anos com os meninos nessa fase da infância. E a infância é um solo que nós pisamos a vida inteira. Sim. Então, como que eu posso ser melhor para os meus filhos, estando melhor comigo?
entendeu? E você me trouxe, me lembrou um assunto, né? Algo que ocorreu na minha vida. Quando eu fui desmamar o Gustavo, ele já estava com 2 anos e 1 mês. E eu ia fazer uma viagem, né? E o médico já tinha falado, olha, você está esgotada, né? Porque além também do emocional tudo, mexe no corpo físico, na nossa saúde, né? Exatamente. Sono, o Gustavo não dormia à noite, era a madrugada toda mamando no peito, livre demanda, e eu estava esgotada. E aí, eu já tinha marcado uma viagem, até porque eu falei, vou marcar uma viagem que vai me ajudar nessa questão de desmamar, porque eu preciso desmamar, né? Eu senti, assim, segurança, que realmente já tinha dado tempo, e tanto para minha saúde quanto para a evolução dele também, a gente precisava fazer essa separação. E eu lembro que quando eu fui viajar, né, coloquei no Instagram tudo, muitas mães falaram, como que você largou um menino de 2 anos e foi viajar? Né? Então, assim, eu falava, gente, eu precisava disso. O meu pote tinha transbordado e eu precisava reabastecer para eu poder ser realmente a mãe que eles precisavam. Porque não adianta nada a gente estar esgotada, abalada fisicamente, que acaba a gente inconscientemente descontando neles. Exatamente. E o que acontece, Ana? Por que eu falo dessa questão de romantizar, né? Porque quando você vai ler sobre amamentação, você lê uns textos lindos, você está grávida e você acha que tudo vai ser muito encaixado e muito perfeito. E ninguém te fala, né? Todo mundo fala, nossa, o ideal é a livre demanda. O ideal é você amamentar até os 2 anos. Mas ninguém fala de como que a mãe vai ficar emocionalmente. Ninguém coloca isso. Hoje eu falo que nós estamos numa evolução, né? Sim. Porque, por exemplo, o Pedro está com 9 anos. Do meu primeiro filho, para hoje, eu vejo quanto que muitas crenças foram sendo desmistificadas, né? Foram sendo desconstruídas. Por quê? Eu imaginei que eu fosse amamentar igual você amamentou, né? E eu não consegui, entendeu? O Pedro, ele teve que suplementar desde o começo. E eu achava que isso não ia ser possível. Imagina, claro que eu vou amamentar, eu estou disposta a isso. E não foi assim. A gente compra essa verdade A gente compra, né, essa verdade. E eu sofri com isso. E eu vejo mães que estão no consultório sofrendo porque não querem mais amamentar. A criança está com 2 anos e elas estão sofrendo com esse desmame. Só que aí tem uma sociedade que cobra, tem uma sogra que cobra, tem um marido e mães, enfim. A cobrança é muito grande, então eu acho que a mulher, ela não é vista nesse momento. Nós estamos na semana do Dia das Mães. Pois é. Eu acho que é uma dádiva, né? Eu falo que é a minha maior missão, é a minha melhor missão. Eles são o meu principal incentivo. Só que eu tenho que me ver, eu tenho que me olhar como pessoa, como mulher. Igual você falou da viagem, né? A primeira viagem que eu fiz e deixei as crianças, o João estava, na verdade, foi para mim fazer o curso da micro. O João tinha 2 aninhos. Ele tinha acabado de fazer 2. O ano passado, eu fui fazer um curso que era o meu sonho, minha realização, encontrar com o Emanuel Corbel, porque na pandemia nós fizemos um curso online, então era minha ideia da leitura biológica, e eu fui nos Dia das Mães. E eu deixei o João no aniversário dele. Foi doído. Eu chorei, eu sofri. Só que era uma busca de um propósito meu também. Era aquela sementinha que eu estou plantando. E quando eu volto muito mais feliz, eu volto muito mais empoderada, entendeu? E eu tenho muito mais para oferecer. Não adianta eu ficar na dedicação 24 horas a esse filho, a essa família, e infeliz. Mas eu acho que a gente está numa geração onde a gente está rompendo as barreiras agora. Nós somos as pioneiras, né? Porque as nossas ancestrais não viveram isso que a gente está vivendo. Claro que não. Então, assim, imagina, além de todos esses papéis, essas cargas que a gente carrega, a gente ainda está do pioneirismo, porque eu falo desbravar esse empreendedorismo feminino, empreendedorismo materno, é desafiador, porque a gente começa a lidar com as nossas crenças, nossas emoções e trazendo as crenças das nossas ancestrais que viviam outra época, outra vida, né? Exatamente. E tudo fica registrado na nossa memória celular. Você já sabe mais que ninguém, né, Lu? No que eu trabalho. E nós ficamos com tudo isso registrado ali. E eu lido, assim, eu e minha mãe temos uma relação super próxima. Ela é muito minha parceira. E eu lembro quando, agora falando de viagem ainda, quando eu saio para viajar com o Eduardo, né? Nós viajamos, só nós 2.
E isso era uma coisa que eu não fazia. Imagina, viajar só nós dois, deixar as crianças. E hoje é uma coisa que nós fazemos todos os anos. E a minha mãe, ela fala assim para mim, eu não sei como que é isso, porque eu não fazia isso. Eu não tinha coragem de deixar você. Eu falei, como que era para você, como mulher? Como que era o seu casamento? Como era o seu olhar para o meu pai? Porque nesse momento eu resgato muito do Eduardo. Nós nos resgatamos como namorados, né? Como nós dois somente. Porque hoje os meninos estão aqui. Amanhã os meninos vão casar, vão ter a vida deles, vão estudar, vão embora. E eu ainda vou continuar sendo a mulher dele. E parece que quando a gente se torna mãe, a gente esquece o papel tanto de mulher quanto de esposa, né? Exatamente. Para ser somente mãe. Eu falo do mãe. João Vitor. O João Vitor fez 12 anos agora. A minha maternidade com o João Vitor, eu não tinha ninguém próximo a mim que tinha tido filho, né? Então, assim, foi muito... Eu fui uma mãe leoa. Eu quis proteger ele mais que tudo. E o meu universo era somente meu filho, sabe? Era uma coisa, assim... foco nele, né? Então, assim, eu queria fazer tudo, eu queria esquecer trabalho, esqueci marido, esqueci tudo para focar só nele. Me esqueci, né, por muito tempo. Com certeza. E no do Gustavo, né, o segundo filho, é mais leve para mim. Tem coisa que eu falo assim, e engraçado que isso também trouxe uma independência maior pro Gustavo do que eu pro João, porque eu causei essa independência maior dele de mim. O Gustavo, ele já é mais livre, né? Como diz a nossa amiga, terceiro filho é mais livre ainda, mas eu não sei se eu chego lá, não. O terceiro filho, ele é o comunicador. O que acontece, Ana? É engraçado você colocar isso, porque, por exemplo, quando eu fui mãe, né, do Pedro, que é meu primeiro filho, foi onde eu conheci a microfisioterapia, foi porque eu adoeci. Eu fiquei doente. E era muito estranho eu admitir que eu estava precisando de ajuda. E quando o Pedro estava com 9 meses, foi onde eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Eu não dormia, eu comecei a ficar com pensamentos acelerados, antecipativos, medo, muito medo. Aí o Pedro fez 1 ano, o Eduardo foi fazer um curso fora, ficou 2 meses no norte, e eu com aquele bebê. Eu me senti impotente, e é um momento que aquela simbiose ela já começa, né? A criança com 9 meses, ele já começa a se desligar-se. Né? O cordão ainda existe, emocional, mas ele já começa a ter os passinhos dele. E foi onde eu comecei a ter os primeiros sintomas. E o que acontece? Aí que eu conheci a microfisioterapia. A minha psicóloga falou, né, que seria interessante eu ver o que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque eu me esqueci. Eu só vivia aquela criança. Então, a sua maternidade te despertou para esse lado de olhar para você. Exatamente, de olhar para mim. Porque eu não conseguia me ver mais, entendeu? Eu tinha preocupações o tempo inteiro com aquele bebê. Será que ele vai dormir? Será que ele vai comer? Será que ele vai morrer? Será que eu vou morrer? Será que ele está respirando? Exatamente. E eu só percebi isto quando a minha psicóloga se atentou. Na verdade, eu voltei para a terapia, procurando por ela, e foi onde ela falou. Eu estava com uma esofagite erosiva, né? Eu não dormia porque eu tinha muitas dores e eu achei que eu tinha uma doença. Então, eu tive um momento de fragilidade muito grande da minha alma, que foi assim que ela me diagnosticou na época. Uma fragilidade muito grande da sua alma. E como que foi que eu vi tudo isso? Quando eu parei de me olhar. Entendeu? Quando eu parei realmente de olhar para mim, eu só olhava para aquela criança, eu só olhava para aquela necessidade de eu super proteger. Então, essa cobrança, e de onde que vem tudo isso? Das nossas crenças, da nossa necessidade de ser sempre a super mulher, a super mãe. E não precisa, pode ser leve. A gente pode se permitir. É desafiador, como eu digo e sempre falo, que os desafios são diários? Mas a gente tem que procurar trazer essa leveza. Esse assunto, assim, né? Tem muito assunto sobre mães empreendedoras, sobre relacionamento, né? Sobre crenças, né? E eu acho que eu vou te chamar aqui pra gente conversar depois um outro assunto, que é microfisioterapia, né? Tem assunto, hein? Tem muito assunto. Tem assunto. Mas eu queria que você deixasse hoje um recado para as mães, né? Sobre esse resgate do feminino, sobre esse resgate da mulher. Porque, antes de tudo, ela é mulher, né? Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser empreendedora, antes de qualquer papel, né? Certo. Bom, então, mães, não se cobrem tanto. Vocês, com certeza,
são as melhores mães que seus filhos podem ter. Existe entrega, existe amor, então tá dando certo. Em primeiro lugar, olhe em si, olhe para si, se olhe no espelho. Eu faço muito esse exercício, eu gosto muito dele, de olhar no espelho. E a Louise Hay fala muito sobre isso, onde eu resgato a minha criança e onde eu empodero essa mulher. E eu falo, eu te amo, Luciane. Você é incrível, você é uma mãe incrível, você é uma mulher incrível. E o que eu posso fazer hoje para que você seja mais feliz? E não se esqueça, pode ser leve. O mais importante é nós estarmos alinhadas com a nossa essência e nós termos um propósito como mulher. Não só como mãe, não só como esposa, dona de casa, mas qual que é o seu propósito como mulher? Porque você tem que ser o centro. Resgatar, né, esse propósito. Todo mundo já nasce com um propósito e várias missões, né? Exatamente. Uma das minhas missões é a maternidade, outra é empreender e outra realmente é abrir, né? Ajudar a abrir esse espaço para as mães e ajudar outras mães a realmente resgatarem a mulher que existe dentro delas em primeiro lugar, né? E é difícil, Ana, muitas vezes a gente acha que não. Mas às vezes, quando eu converso com a minha mãe, com as minhas tias, ou com a minha sogra, que tem outras crenças, delas conseguirem se olhar. É muito complicado a gente se olhar, porque eu tenho que admitir as minhas fragilidades. E também eu tenho que descobrir as minhas potências. Então, se olhar nem sempre é fácil, mas eu acho que vale a pena. E o exercício do espelho é um bom começo. Obrigada, viu? Adorei te receber aqui. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Fico super feliz pelo convite. E eu vou te convidar mais vezes, viu? Obrigada. Fico feliz. Com certeza serão aceitos os convites. Obrigada, viu, a você. Ana?